qualquer forma, Tá? pelo que você está dizendo, todos os seus partidos estão fundidos. Foram fundidos. Ou isso, ou foram fundidos. Foram se Bom, fundindo. tá Acabou. certo. E outra coisa também. As palmas não valeram, hein? A última forma nas palmas aí. Ele quer mandar nas palmas. Deputado, presidente Fernando Henrique, você sugeriu... Fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, Não é deputado? barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a 7 dólares e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. fuzila ele que é pra ele aprender. Olha... Se eu não peço o fuzilamento de Pedro Henrique Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora. Oi, gente. Pois é, esse era o Bolsonaro. Defendia tanto a soberania nacional que chegava a dizer que o Fernando Henrique Cardoso, por ter privatizado, por estar entregando as riquezas do Brasil, deveria ter sido fuzilado. Mas, recentemente, ele foi para os Estados Unidos e o que ele não disse nos discursos foi que o Brasil entregou muita coisa. Aliás, vamos ver um pouco do que o Brasil entregou? Então, já por aqui, para a gente falar um pouco mais sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. Miriam, bom dia. O que a gente vê é que o Brasil fez concessões e, em troca, recebeu promessas dos Estados Unidos. Exatamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Ele recebeu promessas e deu coisas concretas. Isso eu ouvi dos próprios diplomatas. Por exemplo, nessa área da OMC, o Brasil abrir mão de ser um país em desenvolvimento. Para começo de conversa, o Brasil não é um país desenvolvido, gostaríamos que fosse, mas não é. Aí ele perde várias preferências, um tratamento especial diferenciado em várias questões, nas negociações de comércio, no estabelecimento de barreiras, na concessão de subsídios à agricultura. O país rico pode subsidiar muito menos do que o país pobre. A gente pode até querer não adotar essas políticas, mas abrir mão disso tem várias outras consequências. Uma das consequências, um diplomata me alertou, é o seguinte: se a gente abre mão na OMC de ser um país em desenvolvimento, a gente, em outros fóruns, por exemplo, da ONU, na própria negociação da mudança climática, eles podem dizer, vem cá, mas aqui então você tem que assumir mais compromissos, já que você se declara um país desenvolvido. Né? E aí, em compensação, a gente tem o quê? O apoio americano, teórico, para a gente entrar na OCDE. A OCDE é uma organização importante, ela é dirigida por um mexicano, Angel Gurría, que vem sempre ao Brasil em orientação de políticas públicas, para nos trazer informações como, por exemplo, do PISA. É um centro de conversas e negociação prévia de questões internacionais. É bom estar lá, tem vários países lá, o Chile está lá, Coreia do Sul está lá, e nenhum desses países, nem o México, que preside a OCDE, abriu mão de ser um país, se declarar um país em desenvolvimento. A gente vai comprar trigo sem colocar barreira comercial, sem colocar nenhuma tarifa, e na negociação da carne de porco com a carne de boi, a gente vendendo carne de boi e comprando deles carne de porco, ficou assim: a ciência vai estabelecer se a carne de porco deles pode ser comprada. E nós vamos receber uma visita sanitária para ver se no futuro eles podem vir a comprar carne brasileira. Então, tudo nosso ficou assim, uma promessa, e tudo para eles foi mais concreto. Além disso, gente, tem o que mais? Tem a concessão da base de Alcântara, que eu vou colocar um link do vídeo do canal Progressista, que trata disso em detalhes e como isso é entreguismo em outro patamar. Inclusive, quero agradecer o pessoal do canal Progressista pelo conteúdo que eles estão produzindo nesse particular. O Brasil não tem mais exigência de visto para turista dos Estados Unidos e de alguns outros países também. Vai apoiar ações contra o Nicolás Maduro, quer dizer, se comprometeu e perde o papel de mediador, quer dizer, não vai poder mediar, já que está com um compromisso assumido em apoiar uma ação dos Estados Unidos em derrubar o Maduro lá na Venezuela. Então, possibilidade de uma solução negociada, o que seria o ideal para não haver conflito, começa a ficar mais difícil. Vai importar uma cota de trigo estadunidense sem aplicação de tarifas alfandegárias. Os Estados Unidos é um grande produtor de trigo. E os Estados Unidos deu em troca essa vaga sinalização
de ingresso na OCDE. Esse é o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro no passado usava de um nacionalismo exagerado e de uma defesa da soberania nacional para se projetar. Boa parte de sua carreira política ele usou desse discurso para se projetar. E agora, já na época da campanha, mas especialmente depois de virar presidente, ele assume um discurso e uma prática fundamentalmente entreguista como o Brasil nunca antes viu. Nunca. Em toda a história brasileira, nem na época da ditadura militar, não era tão grande. E olha que os Estados Unidos ajudaram a implantar a nossa ditadura militar. E o entreguismo naquela época não era tão grande quanto é hoje. Fernando Henrique Cardoso foi apoiado por grandes corporações, assim como Fernando Collor. E o entreguismo deles, que existiu, não era tão grande quanto o entreguismo de Bolsonaro. Bolsonaro está entregando riquezas, entregando, enfim, fazendo os favores sem pedir nada em troca. Nada em troca que a gente saiba, ou seja, nada em troca público. Pode ser que haja algum quid pro quo, quid pro quo é troca de favores, né? Que a gente não saiba, que a gente não tenha conhecimento. Mas dos que a gente tem conhecimento, não sabemos de nenhum. Praticamente nada. A possibilidade e o apoio dos Estados Unidos de entrar na OCDE e algumas outras facilidades que ficaram prometidas, promessas. E o Brasil entregando base de Alcântara, entregando a Embraer, abrindo o país unilateralmente, não é? Sem nenhum tipo de negociação com seus supostos aliados. Esse é o Brasil agora do Jair Bolsonaro. Bolsonaro do passado, como a gente viu e ele falou para o Jô, ele falava aquilo dali para aparecer. Ele disse para o Jô, se eu não tivesse dito isso de Fernando Henrique, eu não estaria aqui dando entrevista. Ele disse para o Major Heleno, quando o Major Heleno perguntou para ele por que ele falava essas coisas, ele disse, eu precisava me diferenciar dos outros. Ou seja, ele fala muitas coisas para conseguir atenção. Para conseguir atenção. Mas a gente tem que examinar as práticas concretas. E as práticas concretas são isso aí, são a entrega das riquezas do país. Sem ter nenhum contraparte daqueles para quem nós estamos entregando essas riquezas. Isso é muito grave, gente. E a gente precisa ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos a essa questão. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que vocês se inscrevam, deem uma olhada nos links na descrição para apoiar o canal, divulguem esse material, divulguem esse vídeo, espalhem em todas as redes sociais, porque nós precisamos expor a realidade desse governo e de quem ele era e quem ele se tornou. Não é o Bolsonaro e a que interesses ele está servindo. E ele está servindo aos interesses do imperialismo americano e aos interesses das grandes corporações, principalmente as americanas e também de outros países. Esses são os interesses que ele serve. Isso é muito grave, gente. Muito sério mesmo. Eu peço então que vocês compartilhem o vídeo com todos os seus contatos, que isso vai ajudar muito o canal e o Brasil precisa saber dessa realidade, de quem ele era e quem ele é agora. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, eu esqueci de agradecer aos meus apoiadores, não é? Wilton Santos, Antônio Roberto Barros Correia, Aparecida Yamamoto, Jairo Luiz Jaques da Mata, Denise Maria Barreto Coutinho, Douglas da Costa, tem um sobrenome aqui do Douglas que eu tenho dificuldade de ler, e tem uma pessoa que pediu para ser privada, né? Então não vou dizer o nome dela aqui, a não ser que ela autorize depois que eu diga, mas eu também quero muito agradecer a ela, pelo menos dizer que é uma mulher, não tem problema, mas quero muito agradecer a ela, inclusive uma contribuição muito grande aqui para o canal, então eu agradeço bastante. E quero dizer para vocês que se você quiser ajudar o canal, tem links na descrição,
tanto no Melios, que é um link gratuito, que você pode se cadastrar no Melios, e a proporção que você for fazendo compras no Melios, quando ultrapassar R$100, vocês vão estar ajudando o canal. E vocês podem também se inscrever no nosso Apoia-se ou doar diretamente para a nossa conta no Banco do Brasil. Eu agradeço muito a ajuda de todos, eu tenho sentido muita colaboração, e dizer para os meus apoiadores que até o final do mês eu vou estar criando um grupo no WhatsApp da Nova Máquina do Tempo, que vai ser um grupo em que eles, os meus apoiadores, vão poder decidir pautas, vão poder opinar sobre questões do canal, e vão ter uma linha de comunicação comigo para, enfim, ajudar a construir o canal A Nova Máquina do Tempo. Então era isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.